Sejam muito bem-vindos. Recentemente recebi uma mensagem de um amigo, consciente das suas responsabilidades cívicas como eleitor, compareceu às urnas na eleição de outubro e, contou-me ele, conseguiu eleger apenas o seu candidato a deputado federal. Posteriormente, acompanhando o comportamento do seu candidato, ficou sabendo que ele votou com a base do governo naquela proposta do governo para eximir a presidente Dilma de responsabilidade, de crime, de responsabilidade por não haver respeitado a lei de responsabilidade fiscal. Você certamente lembra daquele episódio. E ele ficou constrangido e chocado com o comportamento do seu candidato. Veja que isso que aconteceu com esse meu amigo acontece com milhões de pessoas. Imaginam que o seu candidato seja uma coisa e ele resulta sendo outra bem diferente. A principal causa disso é o nosso sistema eleitoral proporcional, que é um modelo que só é adotado no Brasil, que faz a eleição como nós fazemos, permitindo que os candidatos façam o voto em todo o território de um estado da federação. Esse imenso espaço geográfico torna impossível a fiscalização da eleição, a fiscalização dos gastos, efetiva fiscalização dos gastos dos candidatos, cria uma enormidade de candidatos que encarece a eleição, porque para alguém no meio de milhares fazer saber que ele é um daqueles que está postulando o cargo, precisa gastar muito dinheiro para poder aparecer. Permite esse nosso sistema a representação dos grupos de interesse e, como permite, mais do que permite, estimula a representação dos grupos de interesse, levando para o parlamento deputados que vão lá para representar interesses de determinados grupos, e é isso objetivamente que fazem, e é só o que fazem no desempenho de seu mandato, cuidar daqueles que o elegeram. E o resto do país, o bem nacional, o bem comum, que vá para os diabos que carregue. Ele cuida dos dele. Esse tipo de método de eleição proporcional traz imensos prejuízos, inclusive o que esse meu amigo acabou de relatar. Tivéssemos o voto distrital, adotado o voto distrital, que eu acho que tem que ser pleiteado pela sociedade intensamente nas mobilizações que certamente vêm por aí, tivéssemos o voto distrital, diminuiria o número de partidos. Os candidatos disputariam a eleição dentro de um distrito pequeno, composto pelo seu município, mais 2 ou 3 para compor um número homogêneo dos 30 e tantos ou 50 e tantos distritos em que for dividido o Estado, ou forem divididos os Estados. E a eleição é disputada ali dentro e o candidato faz a sua campanha praticamente a pé, entrando em contato com aqueles cujos votos ele está buscando. E o eleitor conhece o candidato, e o candidato conhece o eleitor e sabe onde ele mora, sabe o que ele é, tem condições de investigar como ele vive, o que ele faz, qual é a sua conduta, se ela já não é conhecida, que é de fato o que normalmente acontece. Então, a adoção do voto distrital é extremamente moralizadora, facilita muito a fiscalização das eleições, a prática de abusos e crimes eleitorais, pela proximidade em que o próprio promotor e o juiz estão em relação ao candidato dentro de cada distrito. Nas mobilizações que certamente vão ocorrer esse ano será um ano de intensa mobilização social, porque a nação, o povo brasileiro, a cidadania esclarecida, tem obrigações de dar um jeito no que está acontecendo no país. Nas mobilizações que vão acontecer esse ano, certamente, e esse é um apelo que faço, vamos colocar nas pautas das exigências da sociedade a adoção de algum sistema de voto distrital no Brasil. Pense nisso.